Bom, então vamos à segunda questão. Eu estou gravando essa logo em sequência da primeira, mas caso você não viu a primeira, eu vou só retomar alguma coisa que eu falei lá, que essa é uma abordagem um pouco mais lenta, um pouco mais conceitual, mais teórica, onde eu primeiro vou revisar os conceitos que essa questão abrange, né, os conceitos por trás dessa questão, antes de partir de fato para resolver a questão. Essa é uma questão que seria muito simples, a resolução dela não toma nem 2 minutos, mas os conceitos são interessantes, são conceitos bem simples que a gente vê ainda no primeiro ano de ensino médio, primeiro contato com a física, mas são conceitos que valem a pena relembrar para o pessoal que está no início de preparação. Então, eu retomo o aviso, se você é um aluno das turmas avançadas, que já está há algum tempo se preparando para provas mais difíceis como ITA, IME e até as Olimpíadas de Matemática, provavelmente essa questão, esse jeito de resolver é muito lento para você. Então, mas vamos lá, pause, tenta resolver. Eu vou dar uma lida aqui na questão antes com vocês, tá? Um trem parte do repouso sobre uma linha horizontal e deve alcançar a velocidade de 72 km por hora. Até atingir essa velocidade, o movimento do trem tem aceleração constante de 50 metros por segundo ao quadrado, sendo que as resistências passivas absorvem 5% da energia fornecida pela locomotiva. O esforço médio em newtons fornecido pela locomotiva para transportar uma carga de 1 tonelada é... Bom, então o que a gente viu aqui? Ele deu alguma coisa relacionada com a velocidade, ele deu uma coisa relacionada com a aceleração, ele deu aqui quanto que vai ser, que a gente vai perder, né? Quanto vai se dissipar dessa força, e falou sobre um tal esforço médio, uma força, né? Esforço médio a gente remete à força, a trabalho, normalmente, né? Que é dado em newtons, né? Fornecido para transportar uma carga de 1 tonelada. Então ele também falou sobre massa. Então, só de bater o olho a gente já sabe que a gente está falando de um problema de cinemática barra mecânica, aquela parte inicial que é bem tranquilinha, a maioria dos alunos acham bem mais tranquila. Então vamos fazer uma retomada bem simples aqui de conceitos que provavelmente são triviais para você, mas eu vou só dar uma pincelada, tá? O que é a cinemática? A cinemática é o estudo de partículas em movimento, estudo de corpos em movimento. Então, se eu estou falando de estudo de corpos em movimento, eu estou relacionando três grandezas: posição, velocidade e aceleração, como escritas aqui, todas em função de um tempo, né? Um movimento determinístico, ele depende de quanto aquilo avança com o tempo. Então, normalmente estou falando de uma equação bem similar a funções de primeiro e segundo grau, onde eu tenho ali um termo dominante, né? Um termo ali que vai ser meu domínio, e um termo que vai ser a minha imagem. A imagem normalmente é o que eu estou em função, que a maioria das vezes é o tempo, né? Então a equação se assemelha muito com a matemática, porque é isso, são equações de primeiro e segundo grau, dependentes de uma variável, variando em função do tempo. Tá? O problema é que ele aborda o movimento acelerado. Então, o movimento acelerado, a gente tem uma fórmula que é bem usual para ele, resolve a maioria dos problemas, que é essa. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. É uma equação horária que praticamente todo mundo sabe, todo mundo que já viu física já passou por essa equação, e ela é bem tranquila. Só que vocês veem que nela a gente está relacionando com o tempo, né? Ela é uma das equações que dependem do tempo. Só que a gente consegue extrair esse tempo aqui e mandar ele para zero. E se a gente manda esse tempo para zero, a gente acaba caindo numa simplificação do problema. É uma que a gente chama de equação de Torricelli, que você já deve ter ouvido também falar, que é basicamente uma simplificação bem enxuta dessa equação. Por que ela é tão legal de trabalhar? Porque, olha, a equação é essa aqui, né? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes o deslocamento. Normalmente, a gente está falando de um objeto que partiu do repouso, então a velocidade inicial dele é zero. Ou a gente está falando de um objeto que parou, que terminou parando, ou seja, a velocidade final dele é zero. Então, normalmente eu vou sobrar só com um desses ao quadrado e eu vou ficar com termos bem enxutos, termos bem simples de trabalhar, né? A variação do espaço e a aceleração. Então, eu fiz um desenho aqui bem bobo para exemplificar. Torricelli, eu pelo menos costumo falar com meus amigos que era assim, Torricelli era um menino muito sem graça, um menino muito ranzinza, e aí quando as pessoas chamavam ele para brincar, ele nunca tinha tempo. Então, é uma piadinha bem boba, mas que me ajudava na época de ensino médio a lembrar de quando utilizar Torricelli. Tá, agora vamos para a segunda parte da questão, que é a relacionar trabalho e energia. Bom, o trabalho aqui eu fiz um desenho bem feio de um cara tentando fazer um esforço danado para conseguir empurrar uma massa, e ele vai empurrar essa massa em um determinado deslocamento, né, num espaço X, vamos dizer assim. E isso é o trabalho. Não tem como ser mais simples do que isso. Óbvio, aqui você pode requintar
essa fórmula do trabalho e colocar aqui um cosseno θ. O que vai significar isso? Vai significar que eu estou fazendo um trabalho no sentido do movimento, né? Porque se estou fazendo um trabalho no sentido do movimento, esse cosseno aqui vai a 1, né? E se o meu trabalho está sendo feito no sentido oposto, isso aqui vai a -1, né? Então isso aqui é interessante para realmente questão de valor, mas não vai ser tão necessário no nosso caso, para ser sincero, não vai ser nada necessário, vocês vão ver em sequência. A maioria das vezes esse cosseno aqui vai a 1 e isso aqui some, tá? Mas o que é interessante do trabalho é relacionar ele com as energias, principalmente com a energia cinética. Então, eu vou só bem passar aqui bem por cima sobre as energias. Eu estou falando só de três principais hoje: a energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia elástica. Tá? A energia cinética vai depender muito da massa que o corpo tem. Então, eu posso ter um carro de Fórmula 1 e um caminhão andando tendo a mesma energia cinética, apesar de ser absurdo. Por quê? Porque eles têm massa muito diferente e eles podem absorver velocidade muito diferente também. Por exemplo, um caminhão numa descida, sabe? Como ele tem uma massa muito grande, isso aí entra em questão do momento dele, o momento dele vai ser gigantesco e ele vai conseguir uma velocidade então muito alta. Então acaba que eu consigo igualar essas duas coisas. Então a velocidade cinética é mv² sobre 2, né? Altamente dependente da velocidade e da massa da partícula. Movimento gravitacional, eu soltei uma bolinha do topo de um prédio, esse exemplo é clássico, né? Essa bolinha tem uma certa massa, essa bolinha age de acordo com a gravidade, ela recebe a força da gravidade, e essa bolinha cai de uma determinada altura. Com isso, eu consigo determinar o potencial gravitacional dela ao atingir o solo, tá? É um problema muito usual e a gente consegue identificar a aplicação dele em vários exemplos do dia a dia, né? Como, por exemplo, as usinas, né, elétricas, né, hidroelétricas, né, que usam esse princípio aqui para poder gerar energia. A elástica, que é bem tranquila também, é bem parecida com a lei de Hooke, né, que a gente vê em forças. Eu tenho uma mola, eu estico ela, ela vai ter uma energia potencial, eu consigo gerar um potencial com essa mola, baseado na deslocação que essa mola teve, a constante elástica dela dividido por 2. Mas a gente não vai usar essas duas últimas, a gente vai usar só a energia cinética, porque a gente quer relacionar ela com o trabalho. E existe um teorema chamado de trabalho e energia cinética que basicamente relaciona essas duas grandezas. O trabalho total, então, ele vai ser sempre igual à variação da energia cinética. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que então que o meu trabalho vai ser sempre igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Isso aqui é muito importante, a gente usa isso aqui o tempo todo na física quando a gente está falando de problemas desse tipo. É basicamente a maior aplicação de trabalho que a gente acha. Então vamos retornar aqui à questão e vamos ver o que ela pede, né? Você vê, por que eu retomei todos esses conceitos com vocês? Porque logo de cara vocês vão ver, ó, ela está falando de um trem que partiu de um repouso, né? Então aqui eu tive um trem, o trem partiu do repouso, né? Esse aqui é o meu trem, ele partiu do repouso, aqui ele está na posição 0 e ele andou uma determinada posição, vou chamar de x aqui, tá? Ele andou esse determinado tempo, que não faz sentido para a gente, que ele não está especificando, não está pedindo, então a gente já sabe que é a Torricelli. O que ele me disse é o seguinte: quando ele chegasse aqui, ó, ele teria uma velocidade final, né, de 72 km por hora. Isso aqui ele já deu. Então, minha velocidade final já me falou. O que ele me falou também? Ele me falou que nesse trajeto aqui, como ele parte do repouso, ele precisa de uma aceleração para chegar nesse valor, né? A aceleração é de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Outro fator que ele me deu. Então, só de olhar aqui, eu consigo ver o deslocamento desse trem aqui. Por quê? Bom, se não me deu tempo, se não me pediu tempo, eu não vou perder meu tempo e eu vou usar a Torricelli, né? Então, a velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento, né? Então, o meu deslocamento é o que eu estou interessado em encontrar. Eu parti do repouso, ou seja, isso aqui vai a 0, e eu vou ficar ok então. Minha velocidade final, olha aqui que interessante, aqui está em metros por segundo, aqui está em quilômetros por hora. Mas se você é um estudante de ITA, IME, e você está acompanhando, você já sabe que existe um macete para alguma desses números aqui datados, que é mais ou menos assim. Óbvio que você pode fazer a conversão, tá, galera? Eu só estou ajudando aqui porque normalmente quando você está nessas provas você quer ganhar tempo. Quando a gente está falando, igual 108 aqui também, né? Quando a gente está falando, acho que é 108, se não for, me corrijam aí. Isso aqui a gente está falando de 10 metros por segundo ao quadrado, 10 metros por segundo, aqui 20 metros por segundo e aqui 30 metros por segundo. A gente normalmente costuma decorar essas tabelinhas depois de fazer tanto exercício de cinemática e mecânica, né? Esses valores caem muito, né? Você acaba tendo que converter demais esses valores, então é meio convencional decorar esses valores. Então, 72 km por hora vale 20 metros por segundo. Só fazendo aqui a conversão.
20 metros por segundo. Vou ficar bem rapidinho aqui a resolução. Minha velocidade final, então, é 20 ao quadrado. Duas vezes minha aceleração, que é 0,5, vezes o meu deslocamento. Então, aqui eu vou achar que é 400 é igual a 1 ΔX. Meu ΔX, meu deslocamentinho, vai ser 400 metros. Tá, o que eu consigo agora com isso? Consegui achar o meu deslocamento. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho meu esforço médio, que ele me falou que vai estar em newtons, me disse que acaba que vai ser absorvido 5% da energia total fornecida e me falou a massa é 1 tonelada. Tá bom, então a gente já vai relacionar aqui, se a gente quer relacionar esforço, ou seja, trabalho, com uma velocidade, a única energia que a gente tem nesse problema é a velocidade, a gente vai relacionar isso aqui com a variação da energia cinética. Tá? Mas a gente sabe que a energia cinética inicial disso daqui é zero, porque ele partiu do repouso. Então, acaba que não é a variação da energia cinética. Né? Acaba que a gente está falando disso daqui. Ó, a energia cinética final menos a energia cinética inicial, isso aqui vai a zero. Né? Então, é basicamente isso aqui. O que eu vou ter, então, é que o trabalho é igual à energia cinética final. Seria só isso, se o ITA não desse uma complicada. Por quê? Ele me disse que, na verdade, eu perco 5% da energia fornecida. Então, de todo o trabalho que eu faço, nem tudo se converte. Se converte em energia cinética 95%, não é? Então, eu vou ter meu trabalho total aqui realizado, eu não consigo tudo isso. Eu consigo 0,05, ou seja, 5% do meu trabalho total. Eu perco isso daqui por dissipação. Isso aqui é a minha energia cinética final. É só essa. Essa era a única sacada que a gente tinha a mais assim, né, nessa questãozinha, tá? Então aqui eu vou ter com 0,95, né? Trabalho total. Isso aqui vai ser igual a mv quadrado sobre 2. Vê como é tranquila a questão, muito pouco peguinha. Isso aqui nem pode ser considerado um peguinha, é uma coisa bem simples mesmo, né? Normalmente trabalho, a gente já viu ali, né, que era força vezes deslocamento. Já vou passar o que lá dividindo, então nem vou escrever ele aqui. A minha massa é 1 tonelada, então é 10 a terceira, né, 1000. Minha velocidade, olha só que interessante, minha velocidade eu vou deixar assim, ó, 20 ao quadrado. E aí, só para você entender por quê. E que eu vou deixar um 2, lembrando que isso aqui passa, né, isso aqui passa multiplicando, então isso aqui é 2,095. O que a gente vai conseguir aqui, ó, repare, F é o que eu quero achar, é a força em newtons, o esforço, né? Esse deslocamento eu achei, ele é 400, mas, repare, 10 a terceira vezes 20 ao quadrado, isso aqui também vale 400, né? Então, eu vou cortar isso com isso. E aqui embaixo, deixa eu fazer a conta de uma vez, isso aqui, quando eu fizer a multiplicação, vai dar 1,9, né? Porque se fosse aqui, daria 1,8, com mais 0,5, 1,9. Então, minha força aqui vai ser igual fazer essa conta de cabeça, vai ser 10 a terceira dividido por 1,9. Vai ser 536 newtons aproximadamente. Eu acho que é isso, deixa eu só dar uma olhada aqui, se tem esse valor. Tem sim, é esse daqui então, é 5,3 vezes 10, deixa eu só voltar ali. Aqui então, 10 a terceira dividido por isso daqui. É bem fácil fazer essa conta de cabeça porque é quase 2, né? Aqui se fosse 2 seria 500, né? Então é bem tranquilo, é só fazer depois dividido por 9 que vai dar aquela diferencinha ali. Então, beleza. Aqui, 5,3 vezes 10 quadrado newton. Questão simples, questão tranquila, deu para revisar os conceitos de cinemática. Essa é a questão que o ITA coloca para ninguém zerar a prova. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, compartilhe, ajude o vídeo a chegar a mais gente e até a próxima.